Olá, sejam bem-vindos uma vez mais a uma emissão da Operação Resgate. Estamos hoje na cidade do Porto e vamos estar nos próximos minutos consigo, levando até si uma palavra amiga, a palavra de Deus, também alguns testemunhos de alguns colegas sobre a Operação Resgate. Fique connosco, porque certamente nos próximos minutos vai ser ricamente abençoado. Fique bem, até já. Em termos da parceria que temos com a Operação Resgate, acho que é só vantagens, visto que a nossa produção é diária, os produtos no fim do dia não passam para o dia seguinte, ou seja, vindo cá a Operação Resgate, nós não mandamos os produtos para o lixo, como é óbvio, e conseguimos também ajudar as pessoas mais carenciadas, que vocês, e muito bem, apoiam diariamente. Uma vez um pastor disse-me que se alguém cair a um poço, é preciso ir ao fundo do poço para o resgatar. Mas também é preciso quem fica a segurar nas cordas cá em cima. Eu considero que este nosso trabalho é esse, é o de segurar as cordas. Nós não estamos a ir, mas estamos a permitir que outros vão e que deem apoio a estas pessoas. Nós também fazemos todo o gosto, sentimos nós bem connosco próprio entregar tudo o que sobra à vossa associação, porque assim também não custa-nos ver coisas deitadas fora, nem estamos nunca preocupados que sobrem nas coisas muitas, que vamos ter prejuízo, não, porque nós sabemos que as coisas vão, se sobrar, vão ser bem entregas para as pessoas que necessitam mesmo. E pronto, e estamos a gostar muito desta parceria, estamos muito contentes. A Operação Resgate nos entranha. Quando comecei a fazer parte do projeto, já a congregar na igreja, quando nós vamos às ruas, além do... não é só levar o alimento físico às pessoas. Muitas pessoas que por algum motivo vão parar a rua, mais do que isso é levar também um alimento espiritual. É uma palavra de carinho, uma palavra de conforto. Hoje eu gostaria de compartilhar convosco algumas promessas que se encontram num texto da Palavra de Deus. Falamos nomeadamente de 16 promessas e essas promessas estão inseridas no Salmo 23, um salmo que todos nós subejamente conhecemos, e assim de uma forma muito prática, muito sucinta, eu gostaria de ler os versículos do Salmo 23 e todos nós percebermos quais são as promessas inseridas no mesmo salmo.
O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor. A primeira coisa que nos fala é que Deus é o nosso pastor. Isso produz-nos uma promessa de relacionamento, ou seja, há uma relação entre Deus e nós, o que significa que Deus nos promete, acima de tudo, relacionamento, comunhão. E é bom nós podermos nos relacionarmos com Deus, é bom sabermos que Deus é o nosso melhor amigo, é bom sabermos que nós podemos abrir o nosso coração e antes mesmo de nós preferirmos o que quer que seja, Ele já sabe aquilo que nós vamos dizer. Então, a primeira promessa é relacionamento. E depois diz: o Senhor é o meu pastor, correto? E nada me faltará. Então, a segunda promessa, há aqui uma garantia de suprimento. Portanto, Ele vai suprir todas as minhas, as tuas, as nossas necessidades. Então, o suprimento é a segunda promessa. Depois diz: deitar-me faz em verdes pastos. Isso, se tu pensares um pouco, pastos verdejantes, isso promove também uma promessa de descanso. Então, das 16 já temos aqui 3 promessas fantásticas. A primeira é que Ele se relaciona connosco. A segunda é que Deus nos faz e nos promove e provê todo o suprimento necessário um dia de cada vez. E a terceira promessa leva-nos a descanso. Nos tempos que vivemos, nestes dias que nós estamos passando, é bom nós podermos descansar em Cristo, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, poder descansar naquele que sabe todas as coisas. Depois diz também: guia mansamente a águas tranquilas. Quando nos fala de águas de tranquilidade, fala-nos de frescura. Então, aquela frescura diariamente que nós precisamos de ser livres, de ser libertos de toda a atadura, de todas as coisas que muitas vezes vêm para atormentar a nossa vida, a nossa mente é bombardeada. Então, isso leva-nos a frescura. Então, temos relacionamento, temos suprimento, descanso e frescura. Depois diz também que refrigera a minha alma. O refrigerar a alma significa cura. E quanto nós não precisamos de cura nestes tempos que nós estamos a viver, a cura física, a cura emocional e a cura espiritual, sempre nós precisamos desta cura. E esta cura é uma promessa que ainda está inserida também no Salmo 23. Depois diz: guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui há um propósito, existe um propósito, e esse propósito não é mais nem menos do que aquele propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. E eu não tenho dúvidas que esse propósito vai ser concretizado no nome de Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aqui temos um desafio. Há um desafio que nos é feito. Ou seja, esse desafio ao mesmo tempo nos diz que nós não estamos sozinhos. Nós temos alguém sempre connosco. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, então há um desafio. Esse desafio é vencido com Cristo. Depois diz: não temerei mal algum. A confiança. Quando nós dizemos: eu não tenho medo de nada, porque se Deus é para nós, quem será contra nós? Então existe confiança. Um bocadinho mais à frente diz: porque tu estás comigo. Então estamos com fidelidade. Para que nós não nos possamos perder, vamos voltar ao princípio. Relacionamento, suprimento, descanso, frescura, cura, propósito, desafio, confiança e porque tu estás comigo. Nosso Deus é um Deus fiel. Ele está sempre connosco, em todas as circunstâncias, Ele está connosco. Depois diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui fala de conforto, fala daquele que cuida de nós em todas as circunstâncias. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Há esperança. A esperança é algo que nós nunca podemos perder. Nestes momentos, repetindo que vivemos momentos de desafio, momentos que parece que as coisas não funcionam, parece que tudo está perdido, eu quero dizer que mesmo na presença dos nossos inimigos há esperança. Eu não sei qual é o inimigo que se tem levantado contra ti, mas eu quero dizer que no nome de Jesus há esperança. E depois diz: o meu cálice transborda. Então fala-nos de abundância de tudo aquilo que eu e tu precisamos, porque o nosso Deus é um Deus de abundância. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da minha vida. Aqui fala-nos de bênção, ou seja, Deus
nos promete abençoar em todo o tempo. E habitarei na casa do Senhor segurança por longos dias e eternidade. Então, que palavra fantástica aqui no Salmo 23, que nós podemos diariamente fazer a oração sobre este Salmo, chamar à existência estas palavras inseridas, que são palavras de vida, palavras que nos levam a outras instâncias espirituais, vivendo o sobrenatural de Deus. Então, para finalizar, vamos repetir quais estas promessas, as 16 promessas: relacionamento, suprimento, descanso, frescura, cura, propósito, desafio, confiança, fidelidade, conforto, esperança, consagração, abundância, bênção, segurança e eternidade. Que era aqui que eu queria ficar. Sabes uma coisa? Quando nós passamos nesta peregrinação, desenvolvendo todo esse chamado que Deus tem para cada seu discípulo, nós nunca podemos perder o foco da eternidade, porque aqui é uma passagem. E aqui, para que eu preciso, ou que eu possa, tu possamos fazer a obra de Deus, todos estes pré-requisitos são estabelecidos para que nós não possamos nem deixemos de ceifar, porque a ceifa está pronta, mas também sabemos que os ceifeiros são poucos. Mas aqueles que querem ceifar, aqueles que querem levar estas promessas inicialmente na sua vida para o próximo, então nunca percamos de facto o sentido da eternidade, porque nós fomos chamados para trazer vida e vida com abundância, fomos chamados para ser sal e fomos chamados para ser luz. Então que o Senhor ricamente continue a abençoar cada um de nós. E aproveito também para dizer que Deus é sempre bom, a sua bondade é para sempre. Estes tempos que nós vivemos, tempos de dificuldade, tempos de desafio, também nós passamos pelo nosso físico algumas circunstâncias menos boas, mas eu quero dizer que no nome de Jesus, toda a infecção, todo o vírus, tudo que aconteceu na nossa casa, na nossa família, foi superado no nome de Jesus. E estamos aqui esta tarde, nem mais nem menos, para poder levar a boa nova, que é a palavra de Deus, a todos aqueles que nos escutam. Continuem-nos a seguir. Nós vamos estar sempre semanalmente, ou seja, semana após semana, levando a palavra de Deus e levando uma palavra de esperança. E nunca se esqueça, 16 promessas para si estão inseridas no Salmo 23. Viva! Pediram-me para trazer uma palavra sobre a Operação Resgate. Este é um trabalho fantástico que está sendo feito pelo pastor José Fernandes e pela equipa que ele lidera. Um trabalho que vai ao encontro das necessidades das pessoas mais carenciadas. E muitas delas que vivem nas ruas, que por força das circunstâncias tiveram que fazer da rua a sua casa. É ali que dormem, é ali que vivem, ali que procuram, sem dúvida nenhuma, sobreviver às suas circunstâncias. A Bíblia é muito clara sobre a necessidade de nós nos lembrarmos dos mais pobres. É interessante que no Velho Testamento Deus dá ordens muito claras ao seu povo, dizendo que tem que se lembrar dos pobres. Inclusive, os que eram proprietários de terras, quando chegava o tempo da colheita, deveriam fazê-la de uma tal maneira que deixassem nas árvores frutos e no campo também cereais, que os mais pobres, os carenciados do povo, pudessem entrar nesse campo e ir buscar esse remanescente de frutos e de cereais e de legumes que tinham sido deixados no campo, justamente a pensar nas pessoas mais pobres. Era uma maneira de atender às suas necessidades. E o Senhor Deus, na sua palavra, sempre diz que Ele está ao lado dos mais carenciados. E o que é que nós, como igreja, podemos fazer? Bem, antes de mais nada, as nossas próprias comunidades serem lugares de acolhimento. Comunidades que estão abertas para incluir estas pessoas. E não é fácil acudir a pessoas que vivem em situação económica extremamente carenciada ao ponto de a rua ser a sua casa, ser o seu lugar onde vivem. E nós precisamos estar abertos para isto. Precisamos de ter um coração generoso, compassivo, para ajudar
uma população que vive em circunstâncias tão dramáticas. Por isso é importante nós orarmos por este trabalho, é importante nós apoiarmos este trabalho, apoiarmos o trabalho que pessoas estão fazendo. Sei que nem todos nós temos vocação para este tipo de trabalho. Lembro-me, há uns anos atrás, quando estávamos a começar a Igreja da Esperança, e um grupo de irmãos, entre eles o José Fernandes, quiseram começar a fazer um trabalho de rua com os sem-abrigo. Eu não tinha muito essa vocação, mas entendi que, apesar de eu não sentir vocação para este tipo de trabalho, todavia havia pessoas que tinham e eu podia apoiar o trabalho destas pessoas. E foi o que nós fizemos na igreja. Nós apoiámos uma equipa que sentia essa vocação e que tinha esta vontade e esta paixão. E durante anos fez-se ali um trabalho extraordinário e que agora de certa forma continua. O José Fernandes continua, agora que é pastor da igreja ali, ele continua fazendo este trabalho. E que bom ver os frutos em vidas que tem alguém que lhes dá uma palavra de conforto, alguém que ora com elas, alguém também que provê às suas necessidades mais imediatas. Então que Deus muito abençoe este trabalho da Operação de Resgate, que Deus continue levantando pessoas que têm um coração, uma paixão para fazer este trabalho. E aqueles que não se sentem tão vocacionados para fazer este trabalho, pois que fiquem na retaguarda, apoiando com as suas orações, contribuindo com as suas ofertas, com os seus donativos e ajudando às vezes em trabalho de bastidores que pode ser feito, coisas de logística onde podem colaborar, podem ajudar. O importante é que de alguma maneira a Igreja do Senhor Jesus está a chegar até aos mais carenciados e está a ir ao encontro das necessidades da população. Que Deus muito abençoe este trabalho e vamos continuar a apoiá-lo. Que Deus abençoe. E foi mais uma emissão de Operação Resgate. Voltamos de novo à sua companhia na próxima quarta-feira pelas 21 horas, com repetição também ao domingo na Sobrenatural TV. E não se esqueça que Deus é bom e a sua bondade é para sempre.